O assunto de hoje é sobre hanseníase. A hanseníase é uma das enfermidades mais antigas do mundo. Os primeiros relatos apareceram no século VI a.C. e supõe-se que a enfermidade surgiu no Oriente e atingiu outras partes do mundo por navegadores da época e tribos nômades. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que já foi chamada de lepra. A luta pela mudança da terminologia começou com o cientista brasileiro, mas foi concretizada através da Lei 9.010 em 1995 e a partir disso o termo lepra é considerado pejorativo. A hanseníase é causada pela exposição ao bacilo Microbacterium leprae, que é o agente etiológico causador da doença hanseníase. Esse patógeno foi identificado como causador da doença por um médico norueguês em 1873. Segundo o site do Ministério da Saúde, o número de casos no Brasil tem reduzido nesses últimos anos, mas o Brasil ainda é o segundo no mundo na detecção de casos, com 17.979 novos casos registrados em 2020. A hanseníase afeta os nervos periféricos, a pele, podendo também levar a uma série de incapacidades físicas, sendo transmitida pelas vias aéreas superiores, por meio de contato com pessoas infectadas sem tratamento, com um contato próximo e prolongado. Após o contágio, a hanseníase possui um longo período de incubação, que pode levar cerca de 2 a 7 anos, para que comece a aparecer os primeiros sinais e sintomas. O diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento. É feito exame físico e teste de sensibilidade térmico, tátil e doloroso, e exames laboratoriais específicos para identificar as possíveis áreas e lesões com alterações de sensibilidade ou comprometimento dos nervos periféricos. Para prevenir, é necessário manter a higiene adequada, não deixar de fazer a higienização correta das mãos, diagnóstico precoce e tratamento adequado. E falando em tratamento, o tratamento da hanseníase é feito com a PQT, poliquimioterapia, disponibilizado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e para ter acesso ao tratamento é necessário procurar uma unidade básica de saúde mais próximo de sua residência para realizar a avaliação e receber as orientações necessárias. E quais são os sinais e sintomas que podem aparecer na pessoa com hanseníase? Os sinais e sintomas são edema e dores nas articulações, úlceras de pernas e pés, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas em qualquer parte do corpo, juntamente com a perda da sensibilidade ou alteração de sensibilidade, diminuição da força muscular das mãos, da face, dos pés, causado pela inflamação dos nervos, dor e sensação de choque, agulhadas ou fisgadas ao longo dos nervos, das pernas e braços, nódulos no corpo que podem ser avermelhados e dolorosos, sangramento, entupimento, ressecamento e ferida no nariz, sensação de areia nos olhos, ressecamento e visão embaçada. Em caso de diagnóstico confirmado para hanseníase, oriente as pessoas com as quais você mantém contato próximo e regular, como familiares, amigos, colegas de trabalho, e procurarem a orientação médica para serem examinados também. Aproveite esse momento para assistir o vídeo sobre Janeiro Roxo, que falamos sobre a campanha de prevenção à hanseníase. Janeiro Roxo é o mês de combate à hanseníase e é nesse vídeo que eu vou explicar para vocês o que é essa doença, como detectá-la e como tratá-la.
Vamos lá? Vamos falar de hanseníase. Primeiro, o que é a hanseníase? A hanseníase muita gente deve conhecer ainda sob o nome antigo. Muita gente já ouviu falar sobre lepra. A lepra é o antigo nome da hanseníase. E por que nós trocamos de nome, especialmente aqui no Brasil? Devido ao estigma e ao preconceito que os pacientes com essa doença sofriam. E eu vou até contar uma historinha mais pra frente para vocês sobre isso. Então, para tirar esse estigma e esse preconceito, a doença passou a ser chamada de hanseníase, que hoje é o termo médico utilizado aqui no Brasil. E a lepra, para quem se lembra, é uma doença tão antiga quanto a civilização. Quem conhece, já ouviu relatos sobre a Bíblia, sabe que na Bíblia existem aí pacientes leprosos, inclusive eram curados. Houve o episódio da cura de um leproso por Jesus Cristo. Então, naquela época já existia essa doença e há relatos de pacientes com indícios de lepra até mesmo nas múmias do Egito, as pirâmides aqui, ó. Então, é uma doença muito antiga. E porque ela é antiga, hoje nós conseguimos nos livrar dela? Infelizmente não. A hanseníase é uma doença ainda muito prevalente, principalmente em 2 países no mundo. Um está aqui atrás, ó. Quem sabe geografia, esse país aqui é o país que mais tem hanseníase no mundo, é a Índia. E o segundo maior, adivinha qual que é? Esse país que está bem aqui, ó. O Brasil, é o segundo país com mais casos de hanseníase no mundo. Então, é importante conhecer e saber sintomas, como detectar e combater a hanseníase? Sim, é importante e vamos falar mais um pouco sobre isso. Qual a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre causa de hanseníase? O que causa hanseníase? É um agente infeccioso, um bacilo, ou seja, um tipo de bactéria. Como a gente está em tempos de Covid, que é vírus, ele é diferente, não é um vírus, é uma bactéria, mas também é transmissível. Portanto, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, transmissível de uma pessoa para outra. E como se dá essa transmissão? Também através do ar. Mas não é tão fácil quanto um vírus, quanto o Covid, quanto uma gripe, que simplesmente de estar perto da pessoa você já corre o risco de pegar. Por esse engano de achar que a hanseníase, por ser transmitida pelo ar, poderia ser assim facilmente transmitida como outras doenças, é que os pacientes com essa doença sofriam muito preconceito antigamente. A gente sabe hoje que a transmissão não é tão fácil. Você precisa conviver com uma pessoa com hanseníase muito tempo, no mesmo ambiente, morar com essa pessoa por alguns anos para poder pegar a doença. Ele é um bacilo que ele demora para ser transmitido e demora para se desenvolver. Então a pessoa muitas vezes demora anos para apresentar sintomas, tá? Então não precisa ter medo ou preconceito contra alguém que tem hanseníase. A gente tem que ter consciência de a pessoa buscar o tratamento e nós respeitarmos que ela está sofrendo e sabermos que não é só de estar perto que a gente vai pegar essa doença, ok? Isso é um fato muito importante e eu vou ilustrar isso através de um livro que eu li sobre esse tema que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Tcharam! Materializou na minha mão. É um livro, então, como a gente fala aqui no Dermática, dermatologia, beleza e arte, aqui está um exemplo aí de arte, literatura, mais uma vez, em que eu estou falando desse livro, cujo autor é o André Martinez, se chama No Dia em que o Leão se Levantar, tá? Esse livro foi escrito baseado numa história real. Ele é um livro em que foram trocados os nomes dos personagens, o nome do local, mas aconteceu, isso que está escrito aqui no livro aconteceu realmente na minha cidade, na cidade de quem vos fala. E da onde eu sou? Mogi das Cruzes, em São Paulo. Mogi das Cruzes foi onde se fundou o primeiro hospital de leprosos do Brasil, que eram locais onde, infelizmente, a sociedade isolava os pacientes com hanseníase, naquela época, né, chamada lepra, do restante da sociedade. E o que aconteceu lá na minha cidade, onde começou, mas isso aconteceu no Brasil inteiro, e que é contado nesse livro, um livro muito interessante de ser lido, é que os pacientes, uma vez que se detectava que eles tinham hanseníase ou que tinham tido contato com alguém com hanseníase, esses pacientes eram levados, presos por uma polícia sanitária, levados para esses hospitais que se tornavam colônias e lá viviam para o resto das suas vidas. Eles nunca mais
podiam sair de lá. Naquela época não existia tratamento para a hanseníase e por isso esses pacientes eram excluídos definitivamente do convívio social. Também naquela época eles sofriam agressões na rua e eram atacados pelas demais pessoas que não queriam que eles nem se aproximassem. Foi uma época terrível, vocês podem ler mais relatos nesse livro que eu estou indicando sobre o que acontecia nesses hospitais colônia no Brasil afora. Até que se desenvolveu o tratamento, a primeira droga para tratamento de hanseníase foi descoberta nos Estados Unidos, um derivado da sulfa, e então os pacientes começaram a ser tratados e finalmente liberados dessas prisões em que eles viviam, que eram os hospitais colônia. Isso tudo faz parte do final do século XX, ou seja, ali os anos depois de 1950, na década de 60, 70 e 80. É ali que se passa a história desse livro e é por isso, por ser muito recente, que a gente ainda tem muito preconceito e deveremos melhorar isso nos próximos anos, né? Combater o preconceito e dar acesso ao combate à hanseníase. Bom, acabou o momento histórico e literário, o momento cultural aqui do canal. Vamos falar então de quais são os sintomas dessa doença, tá? Um dos principais sintomas é que a pessoa perde a sensibilidade, a primeira coisa que ela perde é a sensibilidade térmica. Então ela para de sentir temperatura quente e fria em algumas regiões do corpo e por isso ela começa a ter pequenas lesões, por exemplo, de encostar em lugares muito quentes, se queimar e não notar. E essa sensibilidade vai sendo perdida também as outras sensibilidades ao toque, pressão e tudo mais, e por isso ela vai causando lesões no seu corpo sem notar. Se machuca, não nota, e aí se formam feridas e ela pode perder parte das suas extremidades, como dedos das mãos e dos pés. Esse tipo de lesão, de ir perdendo partes do corpo, formou aí um dos maiores artistas do nosso país, Aleijadinho. Sabem por que Aleijadinho, que construiu todas aquelas obras maravilhosas em Minas Gerais? Aleijadinho, um dos nossos maiores artistas da escultura, foi um portador de hanseníase. E ele foi perdendo as suas extremidades, porque como trabalhava esculpindo, ele às vezes martelava e se machucava e infeccionava as suas extremidades, tá bom? Essa aí é uma história de um paciente famoso com hanseníase. E aí, outros sintomas fora essas perdas de sensibilidade são manchas na pele. São manchas, geralmente arredondadas ou ovais, que dependendo da tonalidade da sua pele, elas podem deixar a pele mais clara ou avermelhada. Manchas na pele são um sintoma também. Outro sintoma nessas regiões das manchas pode se perder os pelos. Então são áreas de falhas nos pelos do corpo, tá? Outro sintoma, o espessamento dos nervos. Então os nervos você passa nesse... Sabe aquele lugar que você sente dor quando você bate o cotovelo aqui? Aqui tem um nervo e ele fica espessado, por exemplo, assim como outros. Outro sintoma, secura nas mucosas como o olho. Tão seco que você pode ter lesão sem sentir direito a córnea, perde sensibilidade na córnea e pode ter úlcera na córnea. Então a perda da visão também é um sintoma dos pacientes com hanseníase. Outro sintoma, como ele lesa os nervos, como eu falei, o paciente vai perdendo mobilidade e se criam atrofias musculares. Então ele vai começar também a ter atrofias das extremidades e de músculos. Ou seja, uma série de sintomas. Eu falei desde o mais simples, que é a mancha de pele, depois a perda de sensibilidade, e vai evoluindo para essas complicações que são em fases mais avançadas. Essa é mais ou menos a história de como a doença evolui. Em geral, a hanseníase não é uma doença letal se tratada, e ela em si, o bacilo, não é letal. Mas as complicações dessa doença podem matar. A pessoa pode pegar uma infecção numa dessas feridas, ter problemas aí de amputações e até perda da vida, tá? Então tem que se tomar cuidado e tratar. Outra coisa que acontece são reações. De vez em quando o organismo cria reações contra esse bacilo e isso pode causar inflamações graves no organismo. Nesses momentos a pessoa pode ter um risco de vida, ok? Agora que a gente já falou de sintomas, vamos falar de exames que vão fazer o diagnóstico e principalmente o tratamento.
Uma vez que o paciente apresenta alguns desses sintomas que a gente acabou de falar, isso no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, ter esses sintomas já seria suficiente para o diagnóstico e início do tratamento. Mas para um diagnóstico mais apurado também é possível fazer até mesmo biópsia de pele para visualizar ali alterações compatíveis com a hanseníase, mas não é essencial para o diagnóstico, tá? É apenas um exame complementar. Uma vez que diagnosticou, o médico diagnosticou, se inicia o tratamento, que no Brasil o tratamento da hanseníase é totalmente gratuito e fornecido pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Portanto, os pacientes de hanseníase são tratados nas unidades básicas de saúde. Não existe tratamento na rede privada, porque o governo monopoliza o tratamento com essas drogas que são fornecidas pela Organização Mundial de Saúde, que tem interesse em combater essa doença no mundo inteiro, e nós temos que ter o nosso interesse em nos livrarmos dela, certo? O tratamento é feito então gratuito no posto de saúde, através de medicações ao longo de alguns meses de tratamento. O tratamento vai durar de 6 a 12 meses em média, dependendo da forma da doença, porque existem algumas formas. E depois desses 6 a 12 meses, o paciente em geral recebe alta. Se foi uma detecção de um caso precoce, em geral ele nunca mais apresenta problema nenhum. Se for um caso mais avançado, ele pode apresentar sequelas, porque a hanseníase deixa sequelas. E essas sequelas também precisam de tratamento, como aquelas reações que eu falei lá no passado. Esses pacientes de casos mais avançados precisam ser acompanhados. Esse é o tratamento da hanseníase que cura os pacientes. Portanto, muito importante saber que a doença é curável. Por isso, não precisa ter preconceito. Preconceito não. Uma vez dito isso, a gente reforça aqui. Se você tem sintomas como esses que a gente citou, ou conhece alguém que tem, procure um médico para detectar precocemente essa doença e tratar de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. Esse foi o meu vídeo de conscientização para vocês no Janeiro Roxo, de conscientização e combate à hanseníase.